Me perdoe, meninos, eu tive que interromper o outro vídeo, mas vamos dar seguimento à nossa aula de hoje. Dado o momento em que falamos sobre essa primeira fase, e passamos então a falar sobre o final dela, que é com a sentença do juiz, não é? Essa sentença, ela pode ser então uma sentença de impronúncia, que é o momento em que o juiz não está convencido de que as provas apresentadas nos autos, elas confirmam a autoria e a materialidade, certo? Aí não tem necessariamente que ser uma prova robusta, que realmente confirme, porque não é da competência do juiz esse julgamento. Ele vai ter que ter, pelo menos, fortes indícios de que realmente ele foi o autor e que houve o crime, para ele poder dar uma sentença de pronúncia, mandá-lo para um tribunal do júri. No momento em que ele não vê nem fortes indícios disso, aí ele vai ter que impronunciar. Nesse momento, meninos, como eu disse, que existe as duas fases. Na primeira fase, um princípio muito importante se chama princípio do indúbio pro società. Vocês viram comigo lá no início sobre os princípios, alguns que eu trouxe para vocês, do indúbio pro réu. Na dúvida, sempre julgue a favor do réu, não é? Mas no processo bifásico do tribunal do júri, a primeira fase prevalece o indúbio pro società. Porque se tem indícios que houve um crime, que houve realmente a prática de um delito doloso contra a vida, prevalece que é melhor deixar ser julgado um criminoso, entendeu? E afastá-lo da sociedade. Agora, quando chega lá no tribunal do júri, aí, depois de tudo isso que joga lá, aí já prevalece o indúbio pro réu. Ou seja, se depois de todos esses indícios chega lá, realmente existe, confirma-se ainda que está duvidosa aquela produção de provas, que não convenceu os jurados, então ali já finaliza, ali é indúbio pro réu. Na dúvida, você tem que julgar a favor do réu, certo? Então, como a gente ainda está na primeira fase, a sentença de impronúncia, ela se dá porque realmente o juiz não visualiza que realmente tenham os indícios ensejadores da sentença de pronúncia. Por isso que vem a impronúncia, certo? Agora, da sentença de impronúncia, caberá recurso do Ministério Público. Ele poderá apelar para o tribunal e esse vai ou vai condenar, ou ele vai manter a decisão do juiz singular, que é o da primeira fase, ou então ele vai mandar que o juiz realmente remeta aqueles autos ao tribunal do júri. Eu tive um caso, meninos, que funcionou da seguinte forma. A pessoa me procurou, por quê? Porque o inquérito onde houve um homicídio por arma branca, e quando os policiais chegaram no local, foi uma denúncia anônima, quando eles chegaram no local, eles cercaram o local, a única coisa que tinha no local era o corpo e uma faca, certo? E eles, no meio da investigação, essa faca tinha aquela característica que tem um escamador na parte de cima da faca, sabe? Muita gente fala que aquilo é só um enfeitezinho de algumas facas, que nem serve para descamar peixe. Mas eles levaram essa faca como prova, né, do crime, e ao investigarem se aquela vítima tinha algum desafeto, tinha alguém que já tinha brigado com ele, uma pessoa no bar disse que tinha visto há umas 2 semanas atrás uma discussão entre ele e o meu cliente.
E o meu cliente, por sinal, era filho de um peixeiro, certo? Foi uma discussão no bar que não levou nem a vias de fato, eles nem se encostaram, mas essa pessoa se deu, é, é, achou por bem falar, ó, se tem alguém, a única pessoa que eu vi ele discutir foi essa pessoa, esse filho do peixeiro. Muito bem. Aí o que os policiais fizeram? Levaram o meu cliente, porque falaram que ele era o suspeito mais evidente do caso. Nós conseguimos provar que a única prova que teve era aquela faca, não pediram uma digital, um exame, não fizeram nada. Então, no momento em que não tinha nenhuma outra prova que indicasse que o meu cliente poderia ser o portador daquela faca, o juiz então veio com a sentença de impronúncia. Isso para a gente é uma vitória. O Ministério Público recorreu, mas o tribunal, diante de uma denúncia com evidências tão fracas, ele também manteve a impronúncia. Então, isso é bem interessante, bem fácil de você visualizar e ver no dia a dia. Muito bem. A sentença de impronúncia é uma das opções para o juiz dar no final da primeira fase. A segunda vem a ser a desclassificação, que eu venho batendo nesse assunto com vocês o tempo todo. O que vem a ser a desclassificação? Eu disse para vocês, quando começou o inquérito, que no final o delegado ia fazer um relatório e no final do relatório ele iria indicar qual o crime praticado de acordo com as provas que ele havia ali juntado. Aquele crime indicado pelo delegado necessariamente não deveria ser acatado pelo Ministério Público. Se o Ministério Público entender que é um crime diverso, ele poderia simplesmente mudar. Então, na vida prática, vou contar mais um caso para vocês. Aquele exemplo que eu dei de uma briga de família, em família, onde um cunhado entra na briga com os dois cunhados entram numa briga porque vê que um está discutindo com a irmã e ele entrou e começou a brigar e ele, com um chute, desmaiou o outro rapaz, chamaram a polícia veio, a polícia levou o rapaz para fazer uma ocorrência, né, de lesão corporal, o agressor, né, que é o cunhado, fugiu e no caminho ele falou, não, isso aqui eu não queria nem fazer essa ocorrência de lesão corporal, porque é meu cunhado, ele entrou numa briga minha com a minha esposa e foi ciúme de irmão, querendo proteger a irmã. Só que no caminho até a delegacia ele teve uma hemorragia interna e faleceu. Eu contei para vocês. Aí o delegado veio, ouviu todas as testemunhas e colocou o quê? Fez o relatório. Ao final, ele acusou o meu cliente pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque ele entendeu pelas testemunhas, inclusive o policial que ouviu a vítima falando antes de falecer, que realmente ele não tinha intenção de matar. Ele lesionou e veio a óbito. Tá bom. O Ministério Público veio e falou: não aceito. Isso aqui não é um caso de lesão corporal. Esse rapaz é um lutador. Então, o lutador ele tem ciência de onde ele acerta, onde ele faz, onde acontece e tal. Aí ele ofereceu a denúncia como um homicídio doloso contra a vida. No final da primeira fase desse processo, dessa ação penal, o juiz, que era o juiz do júri, porque se tratava de uma denúncia de homicídio doloso contra a vida, o juiz, ao ouvir todas as testemunhas, assim como o delegado, ele entendeu o quê? Que não se tratava de um crime doloso contra a vida, mas um crime de uma outra instância, de outra competência. Entendeu? Aí ele, o que ele fez?
Ele desclassificou na sua sentença o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, certo? E passou, então, a ser outro juiz o competente para lidar com aquele processo, e não mais o juiz do tribunal do júri, ok? Então, dessa mesma forma, acontece com todos os outros crimes. Pode haver uma desclassificação. Não, isso aqui não é um crime, um homicídio doloso qualificado, o juiz quer simplesmente um homicídio doloso simples. É uma desclassificação, você diminui muito a pena. Então, o juiz pode, sim, pronunciar, mas desclassificar, sabe? Então, é bem interessante essa desclassificação, é mudar o crime solicitado pelo Ministério Público. E, principalmente, quando desclassifica de um crime considerado doloso contra a vida e para um crime que não é da competência do tribunal do júri. Uma outra opção do juiz é a absolvição sumária. Essa também eu venho falando muito para vocês, e dentre as opções para o juiz dar uma absolvição sumária é quando ele verifica e confirma uma excludente de licitude. Lembram quando eu falei para vocês? Olha, aqui tem uma excludente de licitude. Ele agiu em legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa de terceiros. Está muito bem provado. Eu não sei por que não houve esse pedido lá no início, um arquivamento dessa denúncia, sabe? E aí o juiz vem e pode dar uma absolvição sumária. Ou então, como vocês aprenderam lá no direito penal, na parte geral, outras formas de absolvição sumária seria pela confirmação de não ser o acusado o autor desse processo, desse ato. Por exemplo, eu disse para vocês que na primeira fase você vai ter as audiências e depois das audiências de oitivas, nós vamos então passar, antes de oferecer os memoriais, o juiz nos dá a oportunidade de pedir últimas diligências. E eu disse para vocês, um caso, um exemplo, é que eu pedi para confirmar que o meu cliente não era o autor do crime, que mandassem oficiar a empresa onde ele trabalhou na noite, se tinham filmagens que pudessem provar que naquele horário ele não estava no local do crime, mas sim lá no trabalho. E ele trabalhava sozinho, não tinha testemunha. Muito bem. O juiz, ao receber essas gravações, ele consegue confirmar que realmente ele não era o autor do crime, porque ele estava em um lugar diverso do local do crime. Então, o juiz pode o quê? Dar uma absolvição sumária, ok? E uma outra coisa é a inexistência do fato, quando você prova que nem houve aquele crime. Uai, como assim, Ana? Uma denúncia? Muitas vezes pode haver uma denúncia do fato com uma simples... lembram de eu contar para vocês dos irmãos Naves? Uma simples conversa. Uma pessoa chegou na cidade e o fulano desapareceu. Ele deve ter sumido com o corpo. E aí pronuncia aquela pessoa e antes mesmo do juiz dar a sentença, ele observa o quê? Que o morto aparece na cidade. Então, não existiu aquele fato. Entenderam? Então, essa é mais uma das opções para uma absolvição sumária. É quando o juiz verifica a inexistência do fato. Então, nós temos essas opções para o juiz. Na sentença de impronunciar, porque ele não tem indício suficiente, de desclassificar, porque ele entende que aquele crime não é um crime doloso contra a vida, e sim da competência de outro juiz. Ele tem a opção de, na sentença dele, dar uma absolvição sumária, não é? Quando ele verifica a inexistência do fato, quando ele verifica não ser o acusado o autor do crime, ou quando ele verifica que o fato
existiu com base numa excludente de ilicitude ou da culpabilidade, ok? E, por fim, quando ele entende que os indícios são suficientes para que esse réu vá para o tribunal do júri, então esse réu vai o quê? Ele vai ser pronunciado na sentença. Antes da reforma de 2008, o que aconteceu? Existia o libelo crime. O libelo crime era essa decisão de pronúncia. O libelo crime, ele era usado, cabia o recurso, certo? E depois veio a decisão que não haveria mais o libelo crime, porque ele era usado no tribunal do júri, o promotor ficava lendo para os jurados com detalhes, era uma coisa maçante, cansativa. Aí agora o juiz tem a sentença de pronúncia, que tem que ser bem fundamentada, certo? E dessa sentença de pronúncia, de uma forma sucinta, vai haver então o relatório, um relatório que vai ser entregue para vocês, jurados, e para os jurados do Tribunal do Júri, para que eles possam ter um pouquinho mais de entendimento do assunto que está sendo debatido ali entre defensor e promotor de justiça. Entenderam? Então, meninos, é por isso que existe a sentença de pronúncia. Da sentença de pronúncia, caberá o recurso do rese. O rese é uma sigla do recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Esse rese, vocês vão aprender o semestre que vem, quando vocês verem todos os tipos de recursos, e saibam que é um dos mais usados, um dos que mais caem em provas da OAB, mas é muito tranquilo, muito bom de aprender, de usar e de poder trabalhar com ele. E é o recurso cabível para o acusado na sentença de pronúncia, certo? Meninos, quando houver o trânsito em julgado da pronúncia, transitou em julgado, vai iniciar, vai poder existir um pedido que eu não falei para vocês, que está previsto lá no artigo 427 do Código de Processo Penal, que é o desaforamento. O que é o desaforamento? O desaforamento consiste no deslocamento de competência de uma comarca para outra. Como assim? O crime aconteceu na cidade de Tumbiara. É aqui que é o juiz competente. Lembram que vocês aprenderam lá na regra básica da competência, o local onde aconteceu o crime? Muito bem. Aí agora você vai vir e pedir um desaforamento, vai pedir um deslocamento de competência a fim que seja realizado um júri, o plenário do júri em outra cidade? Como assim? O artigo 427, ele vem, e eu vou ler para vocês separadamente, para vocês entenderem em que momentos. Acontecerá o desaforamento se o interesse da ordem pública ou reclamar. Como que acontece isso, Ana? O que é o interesse da ordem pública ou reclamar? De repente, você vê um crime que causou um clamor público tamanho que no dia do júri, né, do plenário do júri, saem boatos de que a população vai entrar e vai linchar a pessoa lá dentro, ou que uma organização criminosa vai entrar e vai matar aquela pessoa, ou qualquer outro tipo de coisa que vá causar um problema com a ordem pública, certo? Então, poderá a ordem pública reclamar por esse desaforamento, não é? Ou outra coisa, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri. Como que pode ser isso, Ana? Imparcialidade do júri? Sim, de repente é uma cidade uma cidade pequena, onde a maioria trabalha numa empresa, certo? Tem uma indústria, então
Se você não trabalhou na indústria, seu irmão trabalhou, seu pai, e uma pessoa da chefia lá da indústria é que foi a vítima. Então, você vai saber que aquele júri, ele já vai ser imparcial, ele já vai chegar com um pré-julgamento, ele não vai avaliar pelo que está sendo dito a ele. Então, quando houver essa suspeita de imparcialidade do júri, também poderá ser solicitado o desaforamento, certo? E também quando houver algum risco para a segurança pessoal do acusado, dessa forma que eu disse para vocês. De repente, uma organização criminosa envia uma mensagem que no dia ele vai responder, mesmo que ele seja absolvido, eles vão matá-lo lá no tribunal do júri. Muito bem. Passada essa parte, em que momento quem que vai julgar esse desaforamento? O desaforamento, ele pode ser solicitado tanto pelo promotor, quanto pelo juiz, quanto pelo advogado. E quem vai julgar é o Tribunal de Justiça em caráter de urgência, ok? Ele vai ser julgado em caráter de urgência pelo Tribunal de Justiça. Aí, meninos, nós vamos ver em que momento que pode ser determinado após o trânsito em julgado. Só nessas previsões que acontece, só depois da pronúncia, por quê? Porque depois da pronúncia, né, entende que vem o desaforamento para o primeiro plenário do júri, porque vai para a segunda fase, onde vai ter o plenário do júri. Aqui nós temos duas exceções. É só antes do plenário do júri que acontece o desaforamento? Não. Acontece o desaforamento, excepcionalmente também, quando, após o plenário do júri, ficar confirmado que os jurados eles votaram totalmente contra o que o advogado de defesa disse e contra o que o Ministério Público disse. Eles tiveram uma decisão totalmente desassociada do que foi passado para eles, certo? Então, nesse caso, também poderá ser solicitado por meio. Primeiro, você vai recorrer ao tribunal, né, daquela sentença que os jurados sentenciaram, porque eles votaram contra a prova dos autos. Você vem, solicita a volta do processo para que seja julgado novamente, e quando ele voltar, você vai fazer o pedido de desaforamento, que não seja mais julgado naquela comarca, certo? O desaforamento, ele vai ser mudado de comarca, mas tem que ser na mesma região, e de preferência numa comarca mais próxima, tá certo? Um exemplo, meninos, que aconteceu de um pedido de desaforamento nessa situação, aconteceu recentemente, eu acho que já comentei com vocês, sobre um júri muito interessante na cidade de Buriti Alegre. Naquele momento, o acusado, ele teve, na hora da acusação falar, o Ministério Público veio e pediu a absolvição do réu por falta de provas. Isso é cabível. O Ministério Público pode fazer isso. Muito difícil de acontecer, acho injusto acontecer, porque, afinal de contas, para que ele tocou um processo todinho na primeira fase, se ele ia chegar na fase do tribunal e pedir absolvição? Tudo bem, é prerrogativa do Ministério Público. O Ministério Público chegou e pediu absolvição. A defesa, por sua vez, muito boa defesa, pediu também absolvição. O acusado, que era uma pessoa conhecida numa cidade pequena como Buriti Alegre, com certeza já devia ter praticado outros atos infracionais ou praticado outras infrações, né? A ato infracional era menor, ou outras infrações e crimes que pode ser que os jurados tenham entendido que ele sempre tenha ficado impune. Os jurados vieram e já condenaram o réu em 7-0.
Todos, por unanimidade. Então, ali tem uma prova robusta de que os jurados votaram desassociados das provas apresentadas, mesmo porque o próprio Ministério Público havia pedido absolução. Então, eles não poderiam votar totalmente desassociado das provas e do que foi proposto. Então, teve que haver um recurso desse veredito, que vocês vão ver do poder do veredito dos jurados na próxima aula, e na volta do processo foi solicitado o desaforamento para ser julgado em uma outra comarca, onde os jurados da outra comarca pudessem julgar imparcialmente aquela pessoa de acordo com o que tem no processo. Por quê? Porque você tem que julgar cada caso de um caso de acordo com o que aquele processo lhe dá. Não é chegar e pensar, olha, ele já cometeu. Não, eu estou julgando nesse processo, certo? Então, meninos, essas são as opções dadas para o juiz para terminar aquela primeira fase. E depois, então, nós vamos intimar o promotor e o defensor, né, para poder apresentar, passou essa fase, vai começar a segunda fase e ela vai iniciar com essa intimação, para que apresentem o rol de testemunhas que vão ser ouvidas no tribunal do júri. Com um detalhe interessante, mas que cai sempre em prova. O Ministério Público, ele tem que ser intimado pessoalmente. Já o acusado, ele vai ser intimado por meio do seu advogado. Por que isso, Ana? Por que o Ministério Público tem que ser pessoalmente e o acusado só pelo seu advogado? Por quê? Porque a partir de 2008, se o acusado não comparecer no tribunal do júri, o júri vai acontecer normalmente. Antes não acontecia. Antes ele tinha que ser intimado pessoalmente. E o que acontecia? Ninguém encontrava. Ninguém encontrava, a pessoa tinha sumido, não podia acontecer o júri até acontecer uma prescrição. Certo? Hoje não mais pode ser dessa forma. Vai haver a intimação pessoal do Ministério Público e a intimação do acusado por meio do seu defensor. Ok? E o nosso júri poderá acontecer com a presença dele ou não. Nossa segunda fase, com todos os detalhes, nós vamos ver na próxima aula, certo? Agradeço vocês e aguardo para a próxima aula. Queria só passar um detalhe. No início do primeiro vídeo, eu me confundi e falei para vocês que estou muito animada com o nosso tribunal do júri e vai ser uma coisa muito inovadora, não é? Porque, para falar a verdade, eu nunca fiz, tudo está sendo muito diferente, mas eu acho que vocês merecem participar desse tribunal do júri, e eu coloquei para vocês que que eu iria, com muito orgulho, colocar em todas as redes sociais, e eu não vou fazer isso, tá, meninos? Eu queria falar que nós iríamos, de todo jeito, trabalhar com os aplicativos para a perfeição desse júri, mas todos os demais que eu fiz anteriormente, nós fizemos pequenos vídeos que os próprios participantes fizeram. A defensora, os advogados de defesa fizeram pequenos vídeos da fala deles, colocaram no Instagram, como vocês podem ver no nosso Instagram, colocaram no Facebook, ou seja, se houver a anuência de vocês, eu vou pegar pequenos vídeos, pequenos detalhes e vou colocar. Mas isso somente se houver anuência de vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. E eu conto com vocês na próxima aula. Um abraço a todos e um bom final de semana.